Bem-vindos! Depois de um longo e tenebroso inverno, estamos de volta. Saúde Saúde, Vitão. Feliz 2021 a todos. a nós. Bem-vindos de volta ao Sig Cerveja. Eu sou o Vitor Zanetti, que ainda não recebeu o copo da Codex. Eu sou o Caio Ribold, que já recebeu o copo da Codex. Aqui, ó, Vitão, Alô, tá conseguindo Luiz! gravar? Alô, Luiz, Marlon, cadê o meu copo? Não chegou aqui em São José ainda não, hein? Tô com ciúme desse aí já. Eu viajei lá para fazer uma visita pro pessoal. Aí o Vinícius falou: só vai levar o copo da Codex se no próximo Sim Cerveja vocês botarem lá. Eu falei: pô, mas tem dois? Aí olhou, não tinha, mas ficou para próxima aí, cara. Ah, acho bom esse copo chegar aqui, senão eu vou proibir ele de ser usado. Esse negócio de patrocínio pela metade não rola, não. Mas vamos lá, estamos aqui de volta depois de uma longa pausa. Na verdade, eu queria pedir desculpas aí, porque a culpa da pausa é minha no começo do ano. Na verdade, no final do ano passado, eu tive que fazer algumas mudanças aqui de estrutura e acabei ficando meio confuso para gravar tudo. A gente até gravou um episódio no meio do caminho, mas como eu estava mexendo no meu equipamento de gravação, a gente perdeu esse episódio, porque ele não gravou nada do meu áudio, tá? Então vocês acabaram ficando aí praticamente um mês e meio sem nenhum episódio, mas estamos agora de volta. A gente mantém a proposta de 15 em 15 dias para esse ano, tá? A tendência é que a gente realmente faça isso de 15 em 15 dias esse ano, porque tanto eu quanto o Caio já conseguimos organizar a nossa agenda para tentar fazer isso aqui de 15 em 15 dias. Beleza? E hoje nós vamos falar de um assunto que rodou as mídias sociais essa semana, que foi uma foto de um centro de operações da NASA usando ainda o ArcMap, cara. A gente olhou, eu não sei o Caião, mas quando eu olhei aquilo, eu olhei e falei assim, caraca, velho. Nossa, eu recebi essa foto de um monte de cliente, ô Vitor. Eu acho que eu recebi essa foto de todo mundo, cara. Eu devo ter recebido ela umas 30 vezes no WhatsApp, pelo menos, cara. E o pessoal comentando, né? Pô, mas vocês não lançaram o ArcGIS Pro? Pô, todo mundo, vocês falam toda hora que todo mundo tem que migrar para o Pro, que o Pro é o futuro. E, pô, a NASA está utilizando o ArcMap, porque a É, NASA é sempre a referência de tecnologia, né? e aí vem uma coisa que é muito importante, que a gente já tinha conversado uma vez, acho que a gente até já abordou isso em algum episódio, que é a dificuldade de migração de software, né? A gente sabe, é óbvio que a gente sabe, nós não somos idiotas e mais do que isso, nós somos pessoas da área de tecnologia, que existe todo um legado a ser migrado e que esse legado nem sempre é fácil de ser migrado. Às vezes esse legado traz uma série de complicações aí para uma migração. E a prova disso é o caso da NASA, né? A NASA é parceira da Esri, cliente da Esri desde o começo da Esri praticamente. É engraçado porque no ArcGIS Pro tem toda a preparação para se usar aqueles mapas, os mapas de terreno de Marte, já tem base map de Marte no ArcGIS Pro para você baixar. E aí você vê a NASA usando um mapeamento de Marte, mas um ArcMap. Cara, imagina o trampo que não deu para importar esses mapas nesse ArcMap, cara. Pois é, Vitor. E é uma coisa interessante que você puxou aí, né? Porque o ArcGIS Pro ele vem para ser a nova grande solução da Esri, né? A grande nova aplicação, a grande nova estação de trabalho. A gente tinha o ArcMap, o ArcSine, o ArcCatalog, o ArcGlobe, que faziam diversas funções, e teoricamente o ArcGIS Pro vem para englobar todas elas e ser a novidade. Só que as pessoas se amarraram tanto em procedimentos dentro do ArcMap, né, que mesmo com a organização de processos que são default de você trazer, por exemplo, o MXD do ArcMap e se transformar numa aba no ArcGIS Pro, num projeto do ArcGIS Pro, tem coisa que não dá para fazer, né? Não, tem toolbox e não adianta, né? Porque assim, teve muita gente que desenvolveu. Isso é uma coisa que a galera que nos acompanha há pouco tempo e que usa ArcGIS há pouco tempo talvez não saiba. Mas no passado, num passado bem próximo, inclusive, né, era muito comum o pessoal desenvolver bibliotecas que rodavam junto com o ArcPy, tá, com processos internos do pessoal, criar toolbox. O quanto de cliente eu não atendi no suporte da imagem que tinha toolbox customizada internamente, ou customizada pela própria imagem, que eles contratavam o pessoal
para criar essas bibliotecas de processos e tudo mais. E isso gerou um legado. Não tem como dizer que não. Isso gera um legado. Existe um legado em cima disso. E especialmente empresas com processos muito complexos, que deve ser o caso da NASA, tá? Tiveram e estão tendo ainda uma dificuldade grande de migração. Um dos fatos é que um dos drivers de mudança do ArcMap, né, para o ArcGIS Pro é a mudança da base do Python. Para quem não sabe, o Python 2.7, o ArcPy, é uma biblioteca do Python 2.7. Ele foi descontinuado pela, vamos chamar de comunidade, por falta de um nome melhor, tá? Que mantém o Python. Porque o Python não é necessariamente uma linguagem mantida por uma comunidade. Ele tem uma centralização, ele tem mais ou menos uma equipe, um núcleo duro ali que mantém eles, mais ou menos como as grandes distribuições de Linux, né? Mas ele foi descontinuado. O fato é que ele não tem mais suporte. A Esri, vendo essa migração, essa descontinuidade, aproveitou para mudar um pouco o sistema de trabalho dela, desengessar um pouco a coisa. Porque vamos e venhamos, gente. Eu trabalhei com ArcMap desde o 8.9, se não me engano. E aí a gente entrega a idade nessas horas, né? Eu cheguei a ver um ArcMap 2.x, 2.1, 2.2, sei lá, instalado, tá? Eu cheguei a ver pessoas que ainda usavam ArcMaps muito antigos, tá? Comecei a trabalhar lá no 8.8, 8.9, uma coisa assim. Depois migrei pro 9.2, depois pro 9.3, depois pro 10.0. Foi os caos, que foi o caos, você lembra? Caos, eu lembro desse caos. Aí eu fui pro 10.2.1, que era extremamente estável, até outro dia ainda era extremamente estável. E aí do 10.2.1 eu fui pro 10.6, direto. Pô, Vitor, é engraçado, porque você falando desse... Eu não tenho essa linha temporal sua aí, de estar desde que a época que o ArcMap era no papel e não era no computador. Mas cara, eu lembro, você falou da mudança do 9 pro 10. Eu lembro que o conceito de base map não existia. Você lembra disso? Lembro, cara. Aí você tinha botões para você poder... como é que você fazia? Você deixava uma tela com o Google Earth aberto, você deixava outra tela com o ArcMap aberto, e você tinha um botãozinho que sincronizava a sua visada com a posição do Google Earth. Então o Google Earth se mexia para onde você estava no Google Maps e vice-versa. A coisa mais interessante é que isso era uma biblioteca, isso daí não era nativo. Exatamente. Quem nunca usou o Xtools que atira a primeira pedra? Xtools Pro, meu Deus do céu, que maravilha, como era bom. As coisas que você podia fazer, mas você não fazia porque você tinha o botãozinho do Xtools lá pronto. Exatamente. Aí, essa mudança do 9 pro 10, eu lembro que eu falei, cara, por que os caras fizeram isso, cara? Pra que base map? Pra que só dá trabalho, sei lá o quê? E hoje a gente não vive sem mais, né? O Pro em si é feito pensando no base map, né? Você trabalhar com esse conceito do base map, diversos mapas e etc. Cara, é interessante lembrar dessas... É porque a gente realmente lembra da história da coisa, né? Se a gente tivesse aqui um dos dinossauros aí que a gente conhece, né? Um dos caras que está trabalhando há 20, 22 anos, 25 anos com ArcGIS, ou mesmo chamar seu pai aqui para falar um pouco do que ele viu dessa mudança, você vai ver que, na verdade, houve algumas mudanças, não foi uma, algumas mudanças de paradigma e algumas delas bastante pesadas até. Se você for pensar bem, o conceito de carta quase que mudou nesse meio tempo, porque carta era uma coisa que nunca tinha uma referência, assim, você tinha uma referência pequenininha ali no canto, com um gratículo que era mais ou menos pra você saber, e um shape, assim, né, do Brasil meio feito na mão, ali meio marromeno, né, pra você saber mais ou menos aonde se localizava aquilo num espaço maior. Mas hoje com o Base Map, você tem referências muito bem referenciadas, né, referências muito precisas de tudo aquilo que você está fazendo. E se você souber usar bem esse mapa de referência, né, essa camada de referência que é o Base Map, né, o mapa base, você com certeza agrega muita informação
agrega na verdade, agrega uma nova camada de informação às suas cartas, né? Aos seus mapas e tudo mais. Então, é uma mudança de paradigma no tudo. E, mais do que isso, no ArcGIS, do ArcGIS Pro para o ArcMap, a maior coisa que eu senti, e aí eu posso dizer o que eu senti, porque eu comecei a minha migração lá no 2.1, tá? Foi difícil. Que era no Abaco. Era praticamente o Abaco. Não, 2.1, ArcGIS Pro 2.1. Ah, tá. Não, beleza. O ArcGIS Pro. Os ArcGIS Pro 1 ponto alguma coisa, eu ignorei todas. Aí quando veio 2.1, eu tava no suporte da imagem já. E aí eu falei, cara, eu vou ter que começar a testar isso aqui, porque estão falando tanto, tem tantas ferramentas novas vindo, vou ter que olhar esse troço, né? Aí comecei a mexer nele, achei um monte de dificuldade, encontrei alguns bugs, porque ainda era uma coisa em lapidação, né? Aí eu me lembro que quando veio 2.2, a coisa já começou a ficar estável. Aí você já olhava pro negócio com uma olhada diferente, assim, opa, pera aí que tá começando a ficar bom esse negócio aqui. E aí eu me lembro do 2.3, que foi quando eles ajustaram, né, estabilizaram a parte do 3D no ArcGIS Pro. E aí eu me lembro como se fosse hoje. Eu tava um dia de manhã no suporte, e era um dia assim, tipo, 23 de dezembro, sabe? Não tinha tinha pouquíssimo chamado. Eu tinha atendido, tava todos os clientes atendidos, e a gente tirava esses momentos para estudar, para se atualizar, era o óbvio, né? Porque a gente precisava fazer isso. E aí eu lembro de fazer um curso que era Create Animations, 3D Animations em ArcGIS Pro. Ah, pode crer. Cara, é um cursinho simples, né? Muito simples, na verdade. Mas aquilo meio que explodiu a minha mente. Falou, caraca, velho. Tudo aquilo que eu vejo os caras fazendo na indústria do cinema, né? De animação e pá, e mexe no 3D, blá, blá, blá. Tá tudo aqui na minha frente. A gente fazer tudo no ArcGIS Pro. No ArcGIS. Aí eu... agora eu tô entendendo esse negócio aqui. A plataforma ArcGIS é muito completa, é muito... E a gente volta naquilo que a gente fala, né? Que eu acho que a gente falou no primeiro episódio. A gente pensa aquele toolbox, cara, a gente usa 1%, cara. Ah, não, usa menos. A gente não usa nada, a gente usa as coisas simples, e quando a gente começa a explorar um pouco mais, que a gente vê mesmo o potencial. Né? Cara, essa semana eu descobri que na nova API do Python tem toda a parte de orthomapping, que a gente falou outro dia, inclusive de drone aqui e tudo mais. Tem tudo automatizado lá já. Eu falei, cara, eu tô aqui perdendo tempo fazendo o troço na mão, é só fazer um script e botar pra rodar. O Pro, eu não sei você, né? Eu posso falar por mim que não sou um desenvolvedor, aí, um hacker e tal. Mas o Pro, ele tá me aproximando mais do Python. Eu não sei se tinha essas possibilidades no Map que eu tô vendo com muito mais facilidade no Pro, que é a questão de você... É porque eu acho que o Model Builder, a forma como você trabalha no Model Builder no Pro, ela é muito agradável. E aí, com aquela abazinha do Model Builder, você ter aquele export to Python, e o Python fica aberto, o Model Builder fica aberto, e o seu mapa está aberto também, o catalog está aberto, tá muito rápido para mim. Foi muito interessante quando eu fiz o Model Builder simplesinho ali, faça isso, faça aquilo, iterate essa pasta, ou iterate esse database, e eu quero depois, no final, que você exporte, babá. E aí eu fui lá e exportei para Python, e eu vi, nossa, cara, pô, quer dizer, veio, né? Eu posso hackear a NASA, olha aí, cara, eu sei codificar agora. Não, mas eu acho que isso também, Caio, vem um pouco da nossa realidade. Cara, a verdade é assim, eu posso te dizer que quando eu formei na área de computação, programar ainda era mal visto. Eu me formei na área de redes e programador, mesmo para quem era da Comp, o programador em si ainda era visto como aquele cara cabeludo, de chinelo, mal vestido, que não sabe falar oi. Sabe? Aquele cara que senta na frente do computador, assim, o dia inteiro comendo pizza e trabalhando. Entendeu? E isso mudou. O fato é que isso mudou. A necessidade, né, a quantidade de dados que a gente trabalha hoje é muito maior. O peso, né, a precisão dos dados é muito maior, então obviamente a quantidade aumenta, né? É natural, né? Quanto maior a precisão e maior a acurácia e maior a frequência de aquisição, mais dados você tem. Não tem saída, tá?
Matemática simples, gente. É um raster, é uma matriz. Se eu tenho 6 pontos, eu tenho uma matriz 6 por 6. Se eu divido cada um desses em 6, eu já tenho uma 36 por 36. Já começou a ficar maior. Né? Então, a coisa já começa a ficar... Tem muito mais informação, tem muito mais dado. Tá? Quando a gente... E nessa revolução dos dados, que está sendo chamada assim, tá? Que para quem é aí do mundo comercial, do mundo empresarial, é o tal da revolução 4.0. Ou agora estão falando a 5.0, né? Para mim é tudo a mesma coisa, no fim das contas você é pobre de marqueteiro. Mas na prática, o que é isso? É a facilidade da aquisição de dados, é o aumento da precisão desses dados, que está tornando a necessidade maior de automação de processos. O Pro tem acompanhado isso, isso é óbvio. A Esri comprou esse discurso do 4.0 e da automação de processos de uma forma, para mim, sem precedentes. Eu sempre vi a Esri comprar algumas dessas ondas, assim, tipo lá no Silverlight, depois com Java, né? Então ela sempre comprava essas ondas, mas assim, ela não apostava todas as fichas dela nisso. E, cara, cada vez mais me parece que a Esri, tipo, tá all-in na revolução dos dados mesmo. Vamos lá, porque é nós agora. A gente vê isso na própria evolução do Pro, né? Tá muito orientado a isso. Sim. Forma diferente de você visualizar os dados, forma diferente de você extrair... Mais uma coisa, Vitor. O negócio de gráfico hoje em dia que você tem no Pro. Tinha no Map também. Só que é diferente, não tem... Não tem. Você pode transformar o seu mapa, ou a sua estação de trabalho, num dashboard. Em 10 segundos. Em 10 segundos, exatamente. E tipo, vale muito a pena, amiga. Por isso que eu falo, vale muito a pena. Eu faço para os meus clientes direto, Vitor. O Pro, ele é a mudança que ela pode doer um pouco, mas vai valer a pena no futuro. Vai valer a pena porque o ganho é muito grande. Só para o pessoal que não sabe, não conhece, o Pro, em relação ao Map, tem uma mudança de conceito. O ArcMap, ele olha, vou usar um termo aí, map-centric. O ArcMap, ele é orientado ao mapa. Então, a sua estação de trabalho, ela tem uma visão dos dados e ela tem uma visão do layout, que é a sua carta, que é o seu mapa, é onde você vai produzir a sua impressão. O ArcGIS Pro é orientado a projeto. Então, dentro de um projeto, você pode ter N mapas. E uma coisa que foi mudança para mim, mais uma vez, eu sou o geógrafo do bonde aí, que fazia mapas, shapefiles e armazenava em milhões de pastas, é que o Pro, de certa forma, me obrigou a começar a trabalhar com GeoDatabase 100% do meu tempo. Porque quando a gente está no Map e a gente faz um GeoProcessing qualquer, a gente não cria um GeoDatabase. Eu estou falando por mim, não posso falar pelos outros, mas enfim, as pessoas fazem as boas práticas, eu não. Eu nunca tinha criado um GeoDatabase na vida, velho. Eu também, eu nunca tinha criado. Pai, o GeoDatabase, não sabia nem o que era. Você só vai lá e exporta, eu vou fazer um clipe aqui. Você cria a pasta, essa é a pasta dos resultados dos produtos ambientais. E aí você exporta o seu shapefile, você vai armazenando em pastas. A partir do momento que você criou o seu projeto, esse seu projeto já tem um GeoDatabase default e todos os GeoProcesses que você rodar dentro do seu projeto, eles vão ter default o seu GeoDatabase. E, gente, tem que usar GeoDatabase. GeoDatabase é segurança, é performance, é rastreio, é tudo. E agora eu só vou falar mais uma coisa, Vitor, que é o que... Quando eu quero convencer uma pessoa de por que ela tem que utilizar o ArcGIS Pro, eu dou o meu exemplo e, às vezes, as pessoas ficam malucas. Eu fui fazer uma apresentação no Pará, que quando eu falei isso, o cara falou agora, é a ordem, pode mudar, vocês têm 2 meses para vocês todos passarem a usar ArcGIS Pro, porque esse é o futuro. O que acontece? Quem já fez Model Builder, sabe que o Model Builder, quando nós não somos programadores, o Model Builder é muito importante a gente ter um. Só que dá trabalho, porque você tem que conectar as caixas e às vezes a gente não entende direito o procedimento, para onde tem que ir, etc. O que você pode fazer no Pro? Vamos dizer que o meu projeto, eu preciso pegar uma informação. Você já sabe o que é, né? Você tá rindo. Eu usei essa função algumas vezes já, cara, e para mim é genial.
você precisa pegar uma informação qualquer e você precisa clipar essa informação. Depois de você clipar essa informação, você precisa aplicar um buffer nessa informação. Depois de você aplicar um buffer, você precisa fazer um erase nessa informação. Beleza. Você vai ter no seu projeto, dentro da aba Geoprocessing, um botãozinho escrito History. Nesse botãozinho escrito History vai estar todo o histórico do seu projeto de geoprocessamento. E como você está trabalhando com camadas que, teoricamente, estão dentro de um geodatabase, se você pegar no seu History, você primeiro abre uma aba Model Builder e você seleciona esses 3 procedimentos lá no seu History, que eles vão estar em sequência, e você simplesmente arrasta eles você arrasta para a janela do Model Builder, automaticamente ele cria o fluxo já. Cria o fluxo com a informação e com os procedimentos, tudo conectado, tudo com cores. Quem entende de Model Builder sabe que não adianta você fazer o Model Builder preto e branco, que ele não serve para nada, tem que ter as cores já, porque significa que ele está interligado. Então, isso aí é uma coisa que, para mim, é espetacular. Então. Não, cara, para mim isso daí foi realmente um dos motivos, dos maiores motivos de mudança, tá? É essa facilidade de automação de processo. Porque assim, desde que eu saí do suporte, eu trabalhei como TA, né? E como TA você faz um pouco de tudo, mas basicamente a sua função é ajudar o cliente a resolver o problema. Tudo, literalmente. Qualquer problema, vamos lá. E uma das coisas que muitos clientes têm problemas, né? Problema bom, né? Ele precisa fazer 1000 vezes a mesma função. E aí o cara ficava pedindo para mim, cara, eu preciso comprar horas de consultoria de um dev para desenvolver um script para fazer para mim. E, cara, às vezes faz sentido. Não vou dizer que não tem sentido. Cara, tem processos que você vai precisar disso. Tá? Por favor. Tem muitos processos que a gente vai precisar de um dev para fazer. Tem muitos processos que tem uma complexidade muito grande. Mas às vezes o processo era algo tão simples quanto isso que o Caio falou. Era pegar uma imagem de uma pasta, jogar ela no mapa, fazer um color balance e salvar ela numa outra pasta. Cara, você não precisa, no ArcGIS Pro, você não precisa de um desenvolvedor para fazer isso. Você vai lá, cria o seu Model Builder, arrasta, ensina o modelo a funcionar, diz para ele na entrada onde estão as pastas, a pasta de entrada, a pasta de saída, e ele vai executar. Ele vai, entendeu? Sai do outro lado. Então, assim, e realmente essa é uma função que surgiu no 2.3, tá? Do Pro. Essa de Automate. Porque até o 2.2 ela não tinha essa opção de você clicar e exportar já para o Model Builder. Agora, a partir do 2.3 tem. Para quem não sabe, tá no 2.7, tá? As pessoas às vezes não sabem, né? 2.73, saiu do patch aí. Saiu mesmo, né? Eu nem vi o patch essa semana, porque eu tô trabalhando. Eu atualizei. Eu tô trabalhando com a biblioteca que o pessoal tinha falado para não aplicar o patch o patch 1 do 2.7. Parece que eles corrigiram ele já. E aí, então eu nem migrei ainda. Tenho até que atualizar o meu 2.7 aqui. Mas enfim. Eu ia complementar só, Vitor. Desculpa, você pode voltar, mas isso que o Vitor está falando é importante porque, em relação ao ArcMap, o ArcGIS Pro, todas essas mudanças, 2.7, 2.8, tem uma coisa nova que vai ser útil para você. Tá muito legal, a gente acompanha. A gente fica bravo quando sai o 7.0, por exemplo, porque começa a dar problema, mas sai o 7.0, 2.7.1, por exemplo, já tá maneiro. Então, uma das coisas importantes é, por exemplo, quer ver uma mudança idiota, mas que facilitou a minha vida? Eu hoje trabalho na área de dados da imagem. Eu sou cientista de dados da imagem. Uma das coisas que eu mais faço são modelos de machine learning e modelos de analytics, né? De modo geral, machine learning, deep learning, essas coisas. E até o 2.6 você tinha 4 opções, 5 opções no máximo de modelo. Cara, do 2.6 pro 2.7, eles foram atualizando isso, tá? 2.6.2 já tinha 6, 2.6.3 já tinha 8 opções de modelo, tá? E aí eles atualizaram a biblioteca interna de Deep Learning e lançaram o 2.7.0. No 2.7.0 você já tem 14 modelos. Cara, isso dá uma facilidade... Porque assim, entenda uma coisa, beleza, os 6 modelos que tinham eram 6 modelos excelentes, mas eles serviam funções específicas. Então, muitas vezes, na área de dados, o que a gente tinha que fazer era
desenvolver um modelo externo e acoplar isso para dentro, mais ou menos como a gente fazia nas bibliotecas do ArcMap. Tá? Não preciso mais, tá ali. Só chamar. Por quê? Uma das coisas que é muito interessante é que a Esri, o drive de inovação do ArcGIS Pro, né, o vetor de inovação do ArcGIS Pro, está muito voltado às tendências de análise de dados. Por quê? Gente, vamos ser menos... Tem uma palavra para criança, assim, inocentes. Essa mesmo. Inocente é perfeito. A gente é inocente mesmo nesse ponto, tá? E achar que a gente trabalha com gel, então eu trabalho só com gel. Tá? E esse negócio de analista de dados, ou cientista de dados, ou blá, não tem nada a ver com a minha carreira. Mentira. Tá? A verdade é que, como diria a Lauren Bennett, né, da Esri, nas palestras dela, nós todos somos analistas GEL, analistas GIS, analistas acima de tudo. E essa mudança de paradigma, ela está vindo para nos valorizar. Nós temos que parar de ter medo dessa mudança de paradigma, para o paradigma do 4.0, dos dados, né, o data-driven, né? Porque, na verdade, nós nunca fomos tão valorizados pelo mercado como nós estamos sendo agora. Você que é analista GIS, que trabalhou como analista GEL 5, 10 anos, tá? Ou que trabalhou com analista GEL 2 anos, mas que tem a noção dessas questões de processos de análise, de ferramentas de análise, você está a meio passo de se tornar um cientista de dados, um Spatial Data Scientist, como a Esri criou aí o termo, né? Mas um analista de dados ou um cientista de dados espacial. Por que eu digo isso? Porque na prática você já tem o domínio de todas as ferramentas. Talvez você não tenha o domínio de redes neurais ou de, sei lá, de estatística avançada ou de modelos de aprendizado de máquina, aprendizado de texto, enfim. Tá? Mas isso é um detalhe dentro do universo da ciência de dados. Tá? Veja que os modelos em si, eles são um detalhe, eles são o fim. Você tem que saber toda a parte de tratamento de dados, toda a parte que se chama aí nesse ambiente de data wrangling, tá? E que é toda uma área própria que acabou se chamando engenharia de dados, tá? Para que você chegue num modelo com um dado que preste para alguma coisa, ok? Então vocês todos estão a um passo de se tornar, e aí vocês podem escolher, ou vocês aprendem a parte de machine learning e façam uma migração para cientistas de dados, ou vocês não aprendem isso aqui, aprendem o básico disso aqui para saber o que vocês precisam fazer de processo, e seguem a outra linha, que é uma linha que, para mim, ela está mais valorizada do que a de ciência de dados, e eu sou da área de ciência de dados, de fato, acompanho aí o mercado e tudo mais, tem até um outro podcast que a gente fala só disso, ok? Cara, ela está extremamente aquecida, que é a área de engenheiros de dados. Meu, tá faltando... Porque assim, para cada um cientista de dados numa empresa, a empresa decente teria 2 ou 3 engenheiros de dados. Para cada um. Tá? No Brasil, você tem centenas de cientistas de dados e tem meia dúzia de engenheiros de dados. Então, assim, tem todo um mercado aí esperando os analistas GELs. Por quê? Além de tudo, na ciência de dados hoje, um dos caminhos, é óbvio que tem outros, mas um dos maiores caminhos, um dos caminhos mais fortes, é justamente a ciência de dados espacial, é justamente trazer, finalmente, o pessoal da estatística entendeu que trabalhar com 2D não é suficiente, eles precisam do espaço. Precisa parar de trabalhar com evento versus tempo e trabalhar com evento versus tempo e espaço, porque esse aqui estava faltando. Tá? Finalmente eles entenderam que esse aqui estava faltando. E aí o que eles estão fazendo? Eles não entendem de GEL. 99% dos estatísticos que eu conheço não entendem absolutamente nada de análise espacial. E aí eles estão vindo atrás da gente. De nós que estamos trabalhando nessa área há sabe Deus quanto tempo. Eu posso falar por mim, estou há mais de 10 anos nessa área. Tá? E que temos a noção de todas essas análises espaciais, de toda a influência do contexto, tá? Em cima do evento. E aí, essa é a ciência, pelo menos essa é a minha percepção mais pura da ciência da geografia, né?
que é a análise desse contexto geográfico naquela ocorrência, né? Por que aquela ocorrência ocorre daquele jeito, naquele lugar, né? Por causa do contexto geográfico, por causa de aquele contexto de geografia física e social que cria aquele lugar, porque cada lugar no mundo é único. Eu imagino que isso seja um conceito bem normal aí para os geógrafos, né? Cada ambiente, cada microambiente no mundo, ele é completamente único. As características daquele lugar não vão se repetir. Pode ter características similares, próximas daquela, ou em ambientes parecidos, sim, mas aquelas características não vão se repetir. Isso é uma coisa que, para a gente que trabalha com a geografia, ou pelo menos junto à geografia há algum tempo, faz parte do nosso conhecimento. Tá? Para quem nunca considerou o espaço, né, o ambiente nas análises, isso é uma coisa de outro mundo. Você pode... Isso aí é complementar em relação ao que você está falando, Vitor. Só de a gente ver os principais players aí que não tinham gel nas análises, não tinham gel nas ferramentas, hoje tem. O Power BI, todos esses aí agora tem. O Power BI, inclusive, tem o ArcGIS Maps para Power BI, tem uma conexão direta com os mapas web complexos da Esri, o Tableau, o Click, todos esses agora, todos esses que eram mais voltados para uma análise mais estatística, mais tabular, agora estão fazendo essa habilitação espacial. Isso que você fala é muito importante. Um grande amigo meu falou para mim essa semana, falou, Caio, vocês que trabalham com dados geográficos, vocês têm que olhar o horizonte assim como um pôr do sol maravilhoso, porque o céu é o limite para vocês. Porque se você acha que o seu futuro é só poder trabalhar, talvez, num departamento de gel de uma instituição ou de uma empresa qualquer, não. É exatamente o que o Vitor falou. Vocês vão ser os cientistas de dados do futuro que podem trabalhar em qualquer empresa, porque qualquer empresa, se o onde é importante para o seu modelo de negócio, o ArcGIS e o conhecimento dos Spatial Data Science é necessário. Gostou desse papo de marqueteiro aqui, meu? Gostei do papo de marqueteiro, mas ele não tem nada de marqueteiro, porque é a prática. Eu uso essa frase. Se o onde é importante para o seu modelo de negócio, o ArcGIS é a solução. E é mesmo. É mesmo. É engraçado você falar isso, porque hoje de manhã, essa é uma que eu quero dividir aqui no... Até mudei de posição na cadeira, mas essa eu quero dividir. Esse é o papo de bar, esse é o melhor papo de bar que existe. Hoje de manhã eu atendi um cliente da consultoria, um prospecto de cliente da consultoria, que ele me mandou uma mensagem assim, Vitor, eu quero fazer um tratamento de dados aqui, e eu já tenho o ArcGIS e blá, tá? E eu tentei fazer isso com ferramentas free, e só quebrei a cara, só deu trabalho até agora. E eu queria fazer isso com o ArcGIS Pro. É possível? Falei, cara, é possível. Olhei lá, é óbvio que eu olhei o contexto do que ele queria fazer. Achei que você ia falar que você nem ia olhar. Não, é possível. Eu olhei. É possível. Aí eu dei uma googlada ali, aquela googadinha básica nos materiais da Esri, e achei um processo parecido com o dele. Cara, eu abri aquele processo, mostrei pra ele, o cara falou, velho, eu tô há 4 meses pra desenhar esse organograma de processo que tá desenhado nessa documentação aí. Eu falei, então, cara, é que assim, realmente a Esri gasta tempo pensando em processos para otimizar o seu processo. Ela gasta tempo nessa solução. E dinheiro, né? Gasta tempo e dinheiro. A Esri bota 30%, 30 ou 20, não sei, de todo 30% de todo o investimento dela com pesquisa e desenvolvimento. Então, é absurdo. É uma das empresas que mais tem doutores no quadro de funcionários. Você vai olhando lá, aquela galera de análise espacial ali, é todo mundo doutor pra cima, brother. Você olha assim, o cara tem 2 doutorados, você fala, velho, como é que teve paciência pra tudo isso? É por isso que toda vez que sai um 278, 279, 27 não sei o quê, 28, 29, 23, 24, a gente fica na expectativa. Porque tem gente trabalhando por trás para trazer coisa nova. É isso aí. É muito diferente, né? Você ter uma empresa com um drive de inovação, né? Com dinheiro investido em inovar, em criar coisa nova,
e você tem uma comunidade criando coisas meio aleatórias, meio... E assim, nada contra, desculpa aí a galera do pessoal do OpenGL aí, eu trabalhei com quase todos aí, pode, chuta aí, GraphGIS, QGIS, Spring, TerraLib, TerraME, chuta aí, velho, eu trabalhei com uma porrada desses, tá? Trabalhei com aquele maluco daquele chinês lá também, que é uma cópia. Tem um chinês que é uma cópia exata do ArcGIS, assim, cara. Ruim pra caramba. No Ctrl-C, Ctrl-V do ArcGIS, né? Ctrl-C, Ctrl-V do ArcGIS. É aquelas coisas do chinês que eles compram a BMW, desmontam a BMW, fazem um carro igualzinho e dizem que nunca viram a BMW. Sabe? Então, assim, eu trabalhei com isso, gente. Eu sei quanto de liberdade você sente trabalhando com uma ferramenta free, tá? Porque você fala assim, eu não tô pagando pra ninguém, eu não dependo de ninguém e tal, não sei o quê. Beleza, põe um produto em produção. E aí vai lá dar suporte a esse produto. O problema é quando se torna uma coisa corporativa, né? Quando a gente está na estação de trabalho, nos desafios de um profissional, um consultor, ele consegue fazer o fluxo dele, ele consegue resolver os problemas dele. Mas quando a gente precisa implementar, como você falou, realmente começa a ser demais, né, Vitor? Começa a complicar a coisa, você começa a ter que fazer N gambiarra. Criar o Frankenstein. Você começa a ter... Cara, quantas vezes as pessoas não me aproximam e falam assim, Vitor, então, eu não tenho dinheiro para comprar o ArcGIS, mas eu queria criar na minha empresa, porque sabem que eu faço consultoria, né? Um sistema similar. Eu falo, cara, não vale a pena. O que você vai gastar para fazer essa porcaria aí é 5 vezes o que você vai gastar comprando a licença. É o barato que sai caro, né? Porque aí depois, além de tudo, o cara vai ter que manter uma equipe só para manter aquela porcaria no ar. Entendeu? E ele, além de tudo, vai ser refém de você, Vitor, que foi o cara que resolveu. Que você que entende aquele código, você que sabe os procedimentos, e quando precisar atualizar, porque saiu uma novidade aí, eu preciso desse botãozinho. Vitor, como é que você está? Exatamente. Complicado, cara. Então, assim, eu não recomendo, tá? Para sistemas, especialmente para sistemas mais complexos, para análise mais complexos, parem de reinventar a roda. E assim, Vitor, você fala isso, você trabalha na imagem. Não. Eu tenho amigos, e eu posso citar aqui, por exemplo, o Carlos Mello, do Data Science na Prática, que hoje é um dos maiores professores de Data Science do Brasil. O curso deles é um dos maiores formadores. Eita, começou a chover. Não, tá só esquentando. Vou abrir que parou de chover, desculpa. Entendi. É um dos maiores formadores aí de novos cientistas de dados do Brasil. E uma vez eu conversando com ele justamente sobre Deep Learning, e ele falou, velho, e ele fazia Deep Learning espacial, ele era da Força Aérea, e ele trabalhava com detecção de alvos. Ele falou, velho, depois que eu descobri o ArcGIS, que se eu pegar o shapefile e jogar ali, ele usa aquilo como a bounding box, e depois ele me devolve aquilo. Cara, eu nunca mais olhei pro software livre na minha vida. Eu falei, pois é. Aí eu fiz essa pergunta, foi numa live, tá gravada Se você for lá no perfil do Carlos Mello no Instagram, ainda existe essa live lá. Tá? E aí eu perguntei pra ele na live, assim, tinha uns 20 minutos de live. Falei, cara, e quanto tempo você perdia fazendo bounding box? Ele falou, cara, dias. Então... Nossa. Aí eu falei assim, não, mas peraí, dias é muita coisa, cara, quanto você economizou de processo no fim das contas? Ele falou, cara, dias, tipo, o processo levava uma semana, agora ele leva um dia. Entendeu? Então, é o negócio que se paga, né, Vitão? Você tem um menos custo nos seus procedimentos, paga o investimento inicial que você fez, então... É assim que as pessoas têm que ver, né? O investimento em tecnologia, e a gente não está falando só do ArcGIS, em outras tecnologias também. Investimento em tecnologia, investimento em eficiência. A eficiência traz resultado, a eficiência se paga. Isso aí, a eficiência se paga. Bom, já passamos do limite, mas hoje estava liberado aí, né? Estamos aqui em 40 minutos. Eu já ia mandar uma mensagem em inbox para você, porque eu tô... Secou. Bom, vocês já sabem como é o drill, né? A cerveja secou, o programa acabou por hoje. Mas é verdade. Nós vamos ficar por aqui hoje, senão a gente vai falar aqui o que a gente não falou no mês, nós vamos falar aqui hoje.
Pra quem não sabe, a gente, na verdade, planejava hoje falar de LiDARs, então esperem que daqui a uns dias vai ter alguma coisa sobre LiDAR. E a gente nem chegou no assunto, então a gente uma Eu hora entendi chega. quando que a gente mudou de assunto, cara. Eu A também gente não. tinha iniciado nesse caminho, mas legal. A gente começou num caminho e foi. Maneiro. Mas é sempre assim no Siga Cerveja, tá? Estamos muito felizes de estar de volta. Esperem novidades e esperem alguns programas um pouco mais diferentes para esse ano. Eu e o Caio estamos com alguns planos aí e algumas aventuras programadas, né, Caio? Sem spoilers ainda. Né? Sem spoilers. Mas quando esse programa liberar, provavelmente o Caião vai estar no meio de uma expedição aí. E no próximo programa ele vai contar pra gente um pouco dessas expedições do Caião, aventuras do Caião. E ainda tem os futuros convidados também, né, Vitão? A gente tá com uma lista aí, a gente não tá dando vazão na lista, a gente tá começando a acumular, cara. Vai dar. Não precisamos dar vazão nessa lista aí, mas é verdade, nós temos várias pessoas aí que a gente já conversou, já combinou mais ou menos de participar, a gente só não tinha dado data ainda, porque a gente não tinha voltado. Mas agora, então, esperem para esse ano um programa mais dinâmico, com mais gente participando, com outros assuntos, inclusive, talvez a gente vai trazer assuntos mais paralelos ao gel, pessoas que não são da imagem necessariamente, ou que trabalham com gel em outros aspectos do que eu e o Caio trabalhamos. Tá? Então, esperem novidades aí, que esse ano vai ser um ano de muitas novidades, né, Caio? Cara, esse ano vai ser bom, cara. Vai ter muita coisa nova aí acontecendo, cara. E outra coisa, né? Tem 48 semanas de ano ainda pela frente. Será que a gente faz a meta aí de publicar todas as semanas? Toda semana eu acho que vai ser difícil, mas uma vez a cada 15 dias... A gente já vacilou bem, mas cada 15 dias, com certeza. Uns 20 episódios esse ano a gente faz. Isso aí. Então, beleza. A gente tem a meta, agora é dobrar a meta, né? É isso aí. Agora é acelerar o negócio. Mas é isso. Valeu, Caião. Tamo junto, Vitão. Sempre um prazer conversar com o senhor. Tudo de bom aí. Obrigado a todos pela audiência, pela paciência que a gente demorou pra caramba pra vir.